Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Começa a valer amanhã a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal do padrão nacional para os microempreendedores individuais. O Ministério da Pesca e Aquicultura lança novo sistema de registro profissional do pescador. E Câmara aprova a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e texto volta para o Senado. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Começa amanhã em todo o país a Semana do Pescado, quando os setores produtivos se unem para ampliar a oferta desse tipo de alimento. Atualmente, o consumo de pescado no país atinge 10 quilos por habitante por ano. E o Brasil ainda importa mais do que exporta. Em 2022, as exportações somaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares contra os 300 milhões de dólares exportados. A Semana do Pescado, que entra na 20ª edição, é considerada pelo setor do varejo como a segunda quaresma do ano. O lançamento será hoje à noite, no Rio de Janeiro. E o Ministério da Pesca e Aquicultura lançou o novo sistema de registro profissional do pescador, o Pesque Brasil. A ferramenta é mais leve, não necessita de conexões de internet poderosas, tem navegação mais simples e intuitiva. A expectativa é que o Pesque Brasil acelere o processo de registro dos pedidos e emissão das carteiras profissionais. Será ainda um instrumento na gestão compartilhada com o Ministério do Meio Ambiente em questões como o controle de estoques e o ordenamento pesqueiro dentro de critérios e parâmetros sustentáveis. O Pesque Brasil foi construído a partir das necessidades de pescadores que trabalham junto com os técnicos de TI do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele substitui o sistema informatizado do Registro Geral da Atividade. E a partir de amanhã, dia 1º de setembro, os MEIs, microempreendedores individuais, só poderão emitir nota fiscal por meio de um sistema nacional eletrônico. Vamos conferir na reportagem. De cada 5 empresas em atividade no Brasil, 3 são MEIs. São cerca de 15 milhões de empreendedores que agora deverão seguir uma nova regra na hora de emitir nota fiscal. O único meio será o Sistema Nacional, acessado pelo portal gov.br/NFSE ou pelo aplicativo disponível para celulares. A Receita Federal padronizou o modelo em parceria com o Sebrae. A mudança deve ajudar na fiscalização sobre o faturamento dos MEIs, hoje limitado a R$ 81 mil por ano. O uso obrigatório do sistema estava previsto para começar em abril, mas foi adiado para setembro. As notas são hoje emitidas pelos portais das prefeituras, cada uma usando uma regra diferente. A mudança vale apenas para os MEIs e resolve o problema de cidades que não recolhiam imposto por falta de recursos tecnológicos. Então, é uma forma, com certeza, de fiscalizar um pouco mais o microempreendedor, para que ele fique dentro do faturamento dele. Então, quando o fisco ele tem uma nota fiscal padronizada, ele consegue enxergar melhor também as informações, né? O governo federal regulamentou a portabilidade do cartão alimentação. A partir de hoje, a portabilidade de valores creditados em contas individuais para aquisição de refeições ou alimentos por meio do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, passou a ser de responsabilidade das instituições responsáveis pelas contas de pagamento. Antes, o serviço era facultativo. A publicação do Diário Oficial da União, desta quinta-feira, detalha que a transferência dos valores, em caso de portabilidade, poderá ser solicitada pelo trabalhador e o serviço deve ser gratuito. O PAT é um programa que incentiva empresas a cuidarem da saúde nutricional dos colaboradores de baixa renda. Vamos falar agora de uma ferramenta que cada vez mais ganha importância nas empresas: a avaliação de desempenho dos colaboradores. Com ela é possível identificar pontos de melhoria, valorizar talentos e definir ações
para a expansão dos negócios. Sobre isso, eu converso agora com Rafael Ávila, diretor de Educação e Inovação na Qualifica Cursos. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, prazer enorme falar com você. Nosso, obrigado por aceitar o nosso convite. Rafael, vamos lá, mas há passos, né, para essa modalidade de avaliação, né? Por onde começar? Então, como você disse, é uma ferramenta cada vez mais comum nas empresas, que permite com que a gente olhe para o colaborador não só naquele momento que ele está, mas em tudo aquilo que ele pode produzir. E a gente costuma começar definindo os objetivos de uma AVD, de uma avaliação de desempenho, né? O que de fato a gente quer medir e onde a gente quer chegar com o nosso colaborador. Então, o primeiro passo é definir claramente os objetivos. E aí, a partir daí? A partir daí, definidos os objetivos da empresa, a gente cria os critérios de avaliação. É muito ruim para um colaborador e também para a própria empresa quando a gente não tem ali claramente definido quais são os critérios que a gente vai usar para avaliar. Esses critérios podem ser critérios técnicos ou do que a gente chama hard skills, habilidades cognitivas, mas eu posso também avaliar os colaboradores por performance ou por soft skills, habilidades socioemocionais. Então, a gente definiu o objetivo daquele ciclo de AVD, a gente cria critérios de avaliação. E tecnologia é importante nesse processo também, né, Rafael? Exatamente, Sebastião. Quando a gente fala de avaliação de colaboradores, se eu estou numa microempresa, numa pequena empresa, eu tenho ali 10, 15 colaboradores, eu posso eventualmente fazer de uma maneira tradicional, um caderninho, uma planilha de Excel, então eu posso fazer isso de uma maneira mais manual. Mas quanto mais complexa fica a organização, quanto mais complexa fica a avaliação, o uso de ferramentas, softwares e soluções tecnológicas pode me permitir fazer isso em uma maior escala. Agora, Rafael, aí, então, definindo os objetivos, a gente criando os critérios, usando a ferramenta, é preciso o tete-a-tete ali com o colaborador para que isso dê resultado. Como é que é depois, então, para a comunicação disso, para que isso dê resultado mesmo? Então, é bem lembrado, a gente definiu os objetivos, nós criamos os critérios para, de alguma forma, delinear o que a gente vai falar. Nós estabelecemos a ferramenta, é importante comunicar para toda a empresa o que será feito, quando será feito, quanto tempo durará esse ciclo e, sobretudo, como serão os feedbacks. Feedback é talvez o elemento mais importante de um processo de AVD, que é quando eu, de alguma maneira, já comuniquei ao colaborador e agora eu trago os resultados para ele e para a empresa. E aí o feedback também tem lá suas estratégias de eficiência também, né? Que feedbacks hoje em dia são muito importantes e eles têm muito mesmo essa premissa de ouvir sobre tudo, né, Rafael? Me fala de um feedback eficiente aí também para que seja aplicado. Então, a gente tem que entender que o feedback precisa ser muito bem estruturado. Quando eu chego para um colaborador e eu falo sobre as características que ele tem, que ele precisa manter, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que dar exemplos sobre cada uma dessas características, eu tenho que trazer para ele os pontos a melhorar, ou para ela, obviamente, os pontos a melhorar, e eu preciso sempre dar exemplos. Feedbacks que são muito conceituais, feedbacks em que a pessoa não faz associação com uma atitude, um comportamento que aconteceu e ela identifica facilmente, eles acabam se perdendo. Então, a gente fala de escuta ativa, legítima, autêntica, né? Uma abertura para o diálogo, mas um feedback muito bem estruturado, com os pontos que eu quero avaliar, positivos ou de melhoria, e, sobretudo, com muito exemplo. Maravilha. Rafael, de tudo isso, duas coisas me chamam a atenção aqui, queria que você explorasse. Importância do treinamento nesse processo todo, para que se chegue a resultados, e qual é o resultado? Por que é importante, é bom que se faça avaliação de desempenho? Eu acho que eu vou começar pela segunda, né? O aspecto é que hoje, quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem que ter sempre um alinhamento entre as expectativas que a empresa tem de nós e também do que nós temos da empresa. Então, é preciso que a gente alcance um resultado que faça uma convergência entre os desejos e expectativas da organização com os desejos e expectativas do colaborador. E quando a gente consegue comunicar isso de uma forma muito transparente e objetiva, a gente caminha para o mesmo lugar.
Agora, como eu disse, o feedback ele precisa ser estruturado, até porque ele vai me gerar dados para que em outros momentos da empresa eu possa recuperar esse conhecimento e eu possa ver a escala de evolução daquele colaborador ou daquela colaboradora ao longo do tempo, né? Então, acho que são 2 pontos a destacar. Interessante. E é buscar conhecimento sempre, né? Se aprimorar cada vez mais, que é essencial, é a partir daí. E maneiras não faltam aí para a gente buscar conhecimento. Rafael Ávila, diretor de Educação e Inovação da Qualifica Cursos. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, Rafael. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Seguimos no intervalo. No próximo bloco, abertas as inscrições para a terceira edição do Mercado de Indústrias Criativas do Brasil. 14 categorias podem participar. Nós voltamos já já. Onze 43 agora pelo horário de Brasília, e nós seguimos com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Senado aprovou o projeto de lei que recria o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é a última instância na disputa entre contribuintes e o fisco. Isso significa que nos julgamentos que questionam pagamentos de impostos, quando houver empate, quem vai desempatar é o representante do governo. O texto ainda perdoa multas e juros dos contribuintes que reconhecerem o débito. O texto segue para a sanção presidencial. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O prazo terminaria em dezembro. A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários, por alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A ideia é que, com a medida, haja mais contratação. Entre os setores beneficiados estão calçados, call center, comunicação, confecção, construção civil, couro e fabricação de veículos. A proposta volta agora ao Senado para ser avaliada novamente por causa de mudanças aprovadas pelos deputados. Um empreendimento localizado a 90 quilômetros de Brasília oferece aos visitantes uma experiência gastronômica em meio à tranquilidade do campo. Um exemplo de como os recursos produzidos no local retornam como investimentos. Confira na reportagem de André Lage. Uma fazenda com cerca de 70 hectares em Cristalina de Goiás, a Ercoara. É aqui que o Ebert iniciou a criação de 20 ovelhas em 2001. Atualmente, o local tem mais de 500. Com o crescimento, o empresário investiu nessa máquina de ordenha e nesse espaço para a produção de queijos, doces e outros derivados do leite. Foram investimentos recorrentes, né, até a gente chegar na estrutura que a gente tem hoje, né? Então, na ovinocultura leiteira, nós temos uma sala de ordenha, onde é feito todo o processo da ordenha das ovelhas, com um processo que agiliza bastante, né, esse manejo que a gente tem dentro da fazenda, e ele também garante qualidade do produto final, né, do leite retirado com a higiene melhor e um resultado melhor então. Com toda a estrutura, são produzidos cerca de 6 quilos de queijo por dia, um ramo que tem sido lucrativo para o empreendedor rural. Essa é uma das características dos empreendimentos na área rural, né? Eles requerem muito investimento, mas no resultado final você acaba acumulando um patrimônio, né? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter como empreendedor da área rural, que grande parte do volume de recursos que é produzido dentro de uma fazenda, ela acaba retornando como um investimento. O negócio por aqui não parou na ovinocultura. Em 2018, a fazenda iniciou o plantio de uvas, área tocada pelo Rodrigo Sucena, sócio do empreendimento. Com as frutas colhidas, a fazenda produz vários tipos de vinhos. Nós temos aqui 5 hectares implantados, né? Desses 5 hectares temos 5 variedades, Cabernet Franc, Syrah e Marcelão, são uvas tintas, e temos 2 variedades brancas, Sauvignon Blanc e Viognier.
Essas 5 variedades a gente faz vários estilos de vinho, né? Fazemos os vinhos brancos, fazemos os vinhos tintos, vinhos rosés e também vinhos tintos jovens e vinhos de guarda, né? Que passam por barrica de carvalho. Nós juntamos forças aqui com outras 10 propriedades da região, montamos um projeto chamado Vinícola Brasília, onde nós compartilhamos os investimentos, né? Compartilhamos os custos e lá a gente faz o processo de vinificação dos vinhos. Então colhemos a uva nos nossos vinhedos, cada produtor na sua propriedade, e levamos essa uva então lá para a Vinícola Brasília, é onde a gente industrializa o vinho. Para aumentar ainda mais o faturamento do empreendimento rural, os empresários abriram a porteira da fazenda para a visitação. Por aqui, os visitantes têm a experiência de um dia inteiro no campo. Além de apresentar a propriedade, a gente explica todos os nossos manejos aqui, tanto da ovinocultura quanto da viticultura, né? Aí geramos uma experiência para o consumidor. Então ele passa um dia todo conosco aqui, conhecendo a produção, se divertindo com a família, com os amigos, degustando os nossos produtos, o queijo, a carne de cordeiro, os nossos vinhos, né? E a gente focou o nosso canal de venda direta para esse consumidor aqui na propriedade, né? Foi uma necessidade que veio agregar muito para nós, né? No nosso negócio. A Fazenda Ercoara também conta com mais esse atrativo, um espaço gastronômico com vista para a área verde. A proposta é oferecer aos visitantes um almoço preparado por chefes de cozinha brasilienses em meio à tranquilidade do campo. Eu acho que a grande virada do nosso negócio veio quando a gente transformou esse produto que era comercializado por terceiros numa comercialização direta, né? Então, quando a gente abriu a porta da fazenda para receber as pessoas e mostrar o produto nosso, como ele era produzido, como ele faz para chegar na ponta final, né? E hoje a gente serve esse produto diretamente na mesa das pessoas. Isso deu uma transformação nos resultados que a gente tem na questão econômica, né? Porque a gente acabou tirando então o atravessador aí dessa cadeia, né? Então isso acho que nas pequenas propriedades tem que ser sempre levado em conta para você melhorar o desempenho no resultado final. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a Rota Turística do Caminho das Missões, lá no Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular o turismo cultural, rural, histórico, religioso e científico ao redor de 26 municípios gaúchos. A proposta prevê apoio dos programas oficiais voltados para o fortalecimento da regionalização do turismo. Tá aí um assunto, então, para a nossa conversa de hoje com o André Coelho, coordenador de projetos da FGV. Oi, André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Prazer estar aqui novamente. Ótimo. André, antes da gente ir lá para o Rio Grande do Sul, que interessante essa reportagem que a gente viu, né, André? Tem elementos ali de regionalização também, né? Parceria, quando ele fala do compartilhamento com outros proprietários, com outros produtores, com a agroindústria também. E uma informação bastante interessante que nos diz o proprietário Ebert, da grande virada, foi quando percebeu que dava para comercializar de forma direta, né? Mas eu quero trazer isso, por quanto esse case você acha de importante e se tem algum elemento aí que também já caracteriza a regionalização. Eu acho que essa palavra regionalização é muito importante para um país como o Brasil. Você tem toda a razão em frisar nela, Sebastião, porque nesse caso da Fazenda, por exemplo, que ele saiu no termo dos negócios, né, ele saiu do B2B para o B2C, né, o Business to Client. Né, ele resolveu acessar o cliente diretamente, o que é ótimo hoje em dia. Por várias formas, no caso dele não foi por meio de um canal tecnológico, mas certamente ele faz promoção por meio de um canal tecnológico para essas pessoas chegarem na fazenda e passou a oferecer um serviço, né? Além dele fazer a produção, além dele ter um produto de venda, ele passou também a vender um serviço, né? E esse serviço, na venda desse serviço, ele certamente movimenta a região como um todo, né? Porque para vender o serviço ele precisou ter mais produção de vinho, então ele se juntou com outros fazendeiros que também, e aí criaram
criaram uma cooperativa para fazer o tratamento dessas uvas, né? Então todos fazem um tratamento lá, o vinho que ele vende ali também pode ser vendido por outros em outras regiões, e então ele foi trazendo outras fazendas, outras pessoas de outras regiões, e isso causa impacto econômico nos diferentes municípios, gera emprego nos diferentes municípios daquela região, a região como um todo cresce, né? Então um empreendimento provoca outros empreendimentos e faz com que toda a região possa crescer, e isso é muito, muito relevante para o Brasil. Micro e pequenas empresas têm um peso importante nesse processo aí, né, André? Micro e pequenas empresas, em geral, na regionalização, principalmente no setor de serviços, e aí a gente vai falar daqui a pouco da questão das missões também, elas são a base dessa prestação de serviço, né? Elas são a base da economia local, né? A base desses pequenos negócios, a base desses pequenos municípios, desses negócios de serviço, principalmente ligados ao turismo, mas não só ao turismo, mas também à produção direta, à venda, ao artesanato. Eles estão muito focados, estão muito nas mãos dos empresários micro e pequenos. E essa força, né, dessa união e essas identidades também, como se cria lá na Rota das Missões, elas acabam também sendo base para ações políticas, né, para algumas outras determinações que ainda fortalecem mais, né? O fortalecimento da regionalização é muito importante. É muito importante que os empresários que estejam envolvidos em rotas como essas das missões, que é uma rota super relevante para o turismo brasileiro, que recebe visitantes de todo o país, os municípios que estão envolvidos nisso, eles precisam ter esse contexto que você chamou de político, esse contexto de cooperativa, esse contexto de representação, seja por meio de um conselho, seja por meio de uma união sindical, seja qual for o tipo de representação, eles têm que estar juntos ali, mapeando quais são as necessidades e quais são as oportunidades que vão ser geradas para os micro e pequenos empresários que estão naquelas regiões, que todos os municípios daquela região ali são pequenos, municípios de pequenas produções, cada um tem sua característica cultural, cada um tem sua característica de culinária específica, que podem agregar valor à visita do atrativo turístico principal que está em Missões, né? Mas ele certamente gera impacto para todos os outros municípios que estão ao redor. Pois é, e aí é preciso, né, estabelecer políticas públicas para se criar estrutura, condições também, né? Ressalta para mim a importância desse projeto, que agora, aliás, ele só falta ir para o Senado agora para a sanção, né, André? Exatamente. A política pública, nesse caso, ela é que dá a oportunidade disso tudo se organizar, né? Então, você fazer uma política pública com áreas de financiamento para enaltecer essa região é muito importante, porque aí movimenta numa esfera menor, né? No federalismo brasileiro, o que acontece na esfera federal aí se reproduz nas esferas menores dos municípios, e ali eles também se movimentam com políticas locais de incentivo ao setor de serviços, de incentivos à produção de pequenos empresários, de incentivo ao turismo local que está ali envolvido por esse atrativo principal. E só para a gente concluir, o SEBRAE tem um trabalho importante aí nesse sentido, quando se trata de regionalização, de atendimento a pequenos e micro e pequenas empresas aí, né, André? Obrigado por hoje, mais uma vez, pela sua participação, meu caro. É sempre um prazer. Um bom dia a todos. Valeu, até mais. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Mercado de Indústrias Criativas do Brasil. Podem participar produtores, empreendedores, cooperativas, pequenas e médias empresas, empresas de serviço e de bens da indústria cultural. São 12 categorias, como artes visuais, circo, dança e folclore. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 3 anos de experiência. A promoção é do Ministério da Cultura, em parceria com as organizações dos Estados Ibero-Americanos. A terceira edição do Mercado de Indústrias Criativas do Brasil será em Belém, no Pará, entre os dias 8 e 12 de novembro. As inscrições e as informações podem ser acessadas por meio da plataforma Somos Cultura. E assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Mais notícias ao vivo aqui de Brasília, na terceira edição, às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.